Daniel, capítulo 6, versículo 22. Daniel está falando, ela está no meio daquela história bem conhecida, aquela história de Daniel na cova dos leões, aquela história que geralmente você escuta já na escola dominical, as crianças gostam de escutar essa história meio assustadora. E podemos ver que no meio dessa história, Daniel fala essa frase, ele falou, o meu Deus. Não Deus, mas nota que ele fala isso, o meu Deus. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achado em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Podemos ver no meio dessa história que Daniel, ele era um homem de oração. Ele era alguém que simplesmente confiava no Senhor. Na verdade, tem várias histórias fantásticas em Daniel. Daniel, ela é dividido, esse livro de Daniel, em simplesmente 12 capítulos. 12 capítulos. 6 capítulos são histórias. E os outros 6 últimos capítulos é sobre visões, basicamente, que Davi tinha. Então podemos ver que essas visões era algo que muitas vezes acontecia enquanto que ele estava orando. Então podemos ver literalmente capítulos 7 até 12 falando sobre orações. Alguns de vocês, eu acho que poucos que eu estou vendo agora, mas um bom tempo atrás, eu acho que uns 2 anos atrás, 3 anos atrás talvez, o tempo corre, eu estava fazendo uma revisão de todos os livros da Bíblia. Então nós estávamos até falando Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué. Então cada um também tinha uma ação para realmente ajudar você de lembrar quais eram aqueles livros. E eu lembro que tinha o livro que nós estávamos estudando, tinha vários que eles não falaram qual que seria o sinal. Eu lembro que era assim com Daniel. Não tinha. Então, precisávamos pensar e inventar em uma ação que simbolizava o Daniel. Aí eu lembro que alguém brincou, que era, acho que era, eu não sei se era Rosemary ou quem era, mas aí já estava imaginando, o leão, Aí achávamos que seria meio esquisito de usar essa. Mas qual que foi o sinal no final que nós escolhemos? Oração. E quando nós podíamos pensar no primeiro capítulo que não queria comer aquela comida do rei, o segundo que era a visão de Nabucodonosor, que ele teve com aquela estátua, o terceiro, podemos lembrar que era Sadraque, Mesaque e Abednego sendo jogado na fornalha. O outro era uma visão sobre Nabucodonosor como uma árvore. Depois podemos lembrar a cova dos leões. Tinha várias histórias. Mas qual que é o tema de Daniel? E era óbvio, quando você parou de pensar e esquecer sobre as histórias dramáticas, e lembrar que, na verdade, qual que foi o foco? Foi oração. Até no meio dessas histórias, podemos ver que a oração foi o foco. E podemos ver isso também na vida de Daniel. Interessante, alguém às vezes até comparou até o Daniel com outro homem chamado Jó. Podemos ver, olha comigo, em Daniel capítulo 6 e versículo 4. Daniel capítulo 6, versículo 4.
Fala, então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la nem culpa, o quê? Alguma, porque ele era o quê? Fiel, e não se achava nele nenhum, o quê? Erro, nem culpa. Uau! Que testemunho! Não conseguiram achar alguma coisa para pegar. Tentaram pensar e todos estavam pensando, não era pouca gente, era muita gente que estava contra Daniel. E estava tentando achar alguma coisa errada na vida dele. Não conseguiram. A única maneira que eles conseguiram era de achar alguma coisa que ele fez com o seu Deus. Jó fala que ele era um homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. E se nós queremos ter um testemunho mais forte ainda de Jó, você só precisa lembrar que o próprio Deus falou: Satanás, você não viu o meu servo? Jó era outra pessoa que realmente tinha uma vida de santidade com Deus. Podemos ver os dois orando com fidelidade. Olha comigo em Daniel, capítulo 6 e versículo 10. Daniel, nessa mesma história, Daniel, capítulo 6 e versículo 10. Falou Daniel, pois quando soube que essa escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de onde? Jerusalém. Quantas vezes por dia? 3 vezes por dia. Se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Disciplina era algo constante. Nós ficamos gratos se nós conseguimos de realmente lembrar de ter aquele tempo especial com Deus uma vez por dia. Eu não estou falando sobre aquela oração rapidinho de manhã, ou abençoe esse dia, ou aquela oração quando nós vamos fazer uma refeição, mesmo que eu sei que eles são importantes, mas eu não acredito que de Davi foi esse tipo de oração. Quando fala que ele fez 3 vezes por dia, eu imagino ele gastando vários minutos, talvez até meia hora, 1 hora, não sabemos exatamente. E eu gostaria de destacar alguma coisa importante. Não fique focado em quanto tempo. Não fique preocupado em quanto tempo. É aquela ideia de começar a criar essa disciplina. Porque quando você começa a criar essa disciplina, e você começa a orar, você vai ver que de novo é o quê? É um tempo gostoso. É um tempo de paz. É um tempo bom. E naturalmente, no meio dessa disciplina, o tempo vai aumentar, porque você simplesmente vai gostar. Mas Davi orava 3 vezes por dia e era como ele acostumava de fazer. Jó fala que ele levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos os filhos dele. Quantos filhos ele tinha? Agora eu estou tentando lembrar com certeza, mas acho que é 10, né? 10 filhos, um holocausto para cada um. Talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração.
Assim o fazia Jó continuamente. Continuamente. Eu falei no domingo, né, nós podíamos ver Gabriel aqui e alguém pediu para a Neide orar pelo Gabriel. E eu tinha mencionado, qual que é a melhor pessoa para orar para os filhos, para as crianças? São as mães, são os pais. Uma coisa que deveria nos jogar em frente do trono de Deus é nossos filhos. Falando, Senhor, eu quero que eles cheguem ao pleno conhecimento de conhecer Jesus Cristo como seu Salvador. Eu quero também que eles sejam usados nas suas mãos. E longe de nós de achar, só porque nossos filhos estão meio obedientes, estão fazendo basicamente tudo que a gente manda, estão dentro da igreja, que está tudo tranquilo. Não faça isso. Não confie na sua própria sabedoria. Meus pais me ensinaram muito bem em como também ser pai e mãe excelente. Eu tinha vários exemplos bons na minha vida, eu já tinha vários estudos em como criar os filhos, mas longe de mim de pensar, está tudo tranquilo. Deveríamos nos jogar de joelhos e lembrar de orar para os nossos filhos. É importantíssimo de confiar em Deus, não em mim, não na minha sabedoria em como fazer as coisas, mas simplesmente lembrar de Deus. Outra coisa que é interessante também sobre Jó e Daniel. Um pouquinho assustador, mas é que Satanás quis matar. Satanás quis matar. Ele queria deixar aquelas pessoas quietas de vez. Você já ouviu vários pastores falando. Satanás treme mais pelas pessoas que orem. Pelas pessoas que estão orando ao seu Deus. Satanás bem entende essa luta espiritual. Ele já sabe que não é de carne, é algo espiritual. Então, Satanás não quer que tenha essas pessoas que orem. O próprio Deus falou que Satanás queria matar. Ele falou, ele conserva a sua integridade, embora Deus está falando para Satanás, embora me incitasses contra ele para o consumir sem causa. De Daniel, ele também era alguém que estava orando, e orando bastante pelo seu povo, pela volta do seu povo. E Satanás não quis que isso continuasse. Lembra que Daniel, ele já passou 80 anos. Não sabemos exatamente quantos anos que ele tem, mas nessa história da cova dos leões, tem razão porque estão deixando um velhinho descer lá no meio das covas. Ele tinha pelo menos 80 anos. Foi provavelmente 82, 85 anos. Mas ainda assim, Satanás sabia que ele ainda tinha vigor, que ele ainda tinha poder através da sua oração e do seu exemplo. Esses presidentes, esses sátrapas, essas pessoas tinham ciúmes de Davi, mas qual que foi o alvo deles? De achar alguma coisa contra ele. E o que eles queriam? Envergonhar ele? Tirar ele do seu cargo? Não. Queria jogar ele na cova dos leões. Eles que inventaram essa ideia, eles que montaram essa armadilha para o próprio rei Dário.
Eles estavam querendo realmente deixar ele morto. Deixar ele morto. O que Daniel estava orando? Estava orando quantas vezes? 3 vezes por dia. Temos uma dica no meio desse versículo. Como ele orava? De joelhos e o que mais? Janelas abertas. Em que direção? Jerusalém. Davi não tinha esquecido de Jerusalém. Daniel não tinha esquecido de Jerusalém. Podemos ver simplesmente ele não esquecendo, mesmo que ele já está longe dessa cidade por 70 anos. Podemos ver, olhe na sua Bíblia em Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9, você também, as histórias de capítulo 1 até versículo 16, eles estão em ordem cronológica. De 1 até 6 estão em ordem. Mas podemos ver que os outros capítulos de 7, 8, 9, 10, 11, 12, eles não estão em ordem necessariamente cronológico. Podemos ver que no meio dessa história, que Daniel capítulo 6 acontece no mesmo tempo do que Daniel capítulo 9. Sabemos disso sobre que ela menciona em Daniel 6, que é o primeiro ano do rei Dário, e podemos ver isso também sendo citado em Daniel capítulo 9, versículo 1. Olhe comigo. No primeiro ano de quem? Dário, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. De novo, o versículo 2 destaca mais uma vez: no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de quê? 70 anos. Daniel já começou a fazer a matemática. Ele lembra muito bem. Ele lembra muito bem quando isso aconteceu, porque ele era jovem. Ele foi literalmente arrancado da sua terra pela primeira invasão de Nabucodonosor. Ele está servindo fielmente a Deus. Eu acredito que ele foi usado de uma maneira maravilhosa de até levar Nabucodonosor em frente do trono de Deus, aonde ele se arrependeu e conheceu Deus não só como Deus dos céus, mas o Deus do Salvador. Daniel, que foi levado em cativeiro, levou o homem mais poderoso do mundo, um dos mais orgulhosos também, de se ajoelhar e conhecer Deus. Daniel foi usado por muitos anos através de muitos reis e muitos impérios. E ainda estava sendo usado. E ele leia o profeta Jeremias, 70 anos. Senhor, é para acontecer já. Então é para acontecer. Basicamente esse ano. É para acontecer esse ano ou o próximo, Senhor. Esses 70 anos acabou. E ele começa a orar. Eu, Daniel, versículo 3. Voltei o rosto para quem? Senhor Deus. Para buscar com o quê? Orações e súplicas. Com jejum. Pano de saco e cinza. Orei ao Senhor, meu Deus, confessei e disse:
Aí depois você pode olhar nesse capítulo, ele fala vez após vez, nos perdoe, Senhor, pelas nossas transgressões, pelos nossos pecados, pelo tudo que nós fizemos errado. Ele fala várias vezes, vez após vez. Ele fala em versículo 18, Daniel capítulo 9, versículo 18, ele fala, inclina, ó Deus meu. Nota de novo, ó Deus meu. Os ouvidos e ouve, abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas, o quê? Justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Daniel está falando, Senhor, não estou fazendo essa oração porque nós merecemos. Pelo contrário, não merecemos. Eu estou orando através da sua misericórdia. Através da sua misericórdia. É interessante que logo depois Deus manda um anjo e até fala em capítulo 9, versículo 25, o ano que Jesus Cristo vai nascer. É um versículo meu conhecido no meio de Daniel, capítulo 9, versículo 25. Fazendo uma matemática, podemos até descobrir o ano que Jesus Cristo iria nascer. Satanás não queria que isso acontecesse. Na verdade, é meio interessante quando você pode ver os planos de Satanás. Ele queria atrapalhar os planos de Deus. Ele queria atrapalhar os planos do povo de Deus. Satanás estava ocupado em tentar encher a terra prometida com tudo que era errado. Deixe-me ajudar você a lembrar um pouquinho. Lembra quando Jacó saiu de Canaã e foi para o Egito? O povo, os judeus, eles ficaram em Egito por 400 anos. E o que estava acontecendo naquela época de 400 anos? Satanás estava querendo fazer o máximo que era possível de deixar Canaã forte. Cheio de povos que tinha muitos deuses, estavam queimando até os seus próprios filhos nos altares. Ele também estava... Você vai lembrar as muralhas de Jericó. Você vai lembrar dos jebuseus em Jerusalém. Você vai lembrar dos gigantes que estavam na terra. E tudo isso chegou quando? Quando o povo estava lá em Egito. Satanás queria que o povo de Deus saísse do Egito? Não. Deixou eles até como escravos. Mas Deus libertou o povo e deu a terra de volta. Deus conseguiu de conquistar tudo que Satanás tentou atrapalhar. Agora nós estamos em um outro tempo aqui em Babilônia. Deus tirou o povo de Israel e eles foram levados em cativeiro para a Babilônia. E de novo, o que Satanás está querendo fazer? Atrapalhar de novo. Eu estava lendo com a Sabrina hoje à tarde em Esdras. Esdras está no meio desse tempo. E Esdras falou que tinha que limpar muita sujeira, muita coisa errada no meio da terra de Israel. Por quê? Satanás estava lá. O povo estava atacando, o povo estava invadindo. Tinha outros povos que já estavam começando a tomar conta de Israel. Pessoas estavam casando com outros povos também no meio da cidade de Jerusalém. Satanás não queria que o povo voltasse. Porque ele sabia que o Messias iria nascer em Belém. Ele sabia que o povo era abençoado através da terra. Até hoje mesmo, isso aconteceu de novo. Na queda de Jerusalém, todos os judeus foram expulsos de Jerusalém. Eles foram espalhados pelo mundo.
Só voltou em 1940 alguma coisa, 46, por aí. Voltou para Jerusalém de novo. Quem estava tomando conta da região? Os árabes, os muçulmanos, que já tinha criado alguns outros lugares sagrados, do mesmo lugar que era sagrado para os judeus. O que podemos ver? Satanás querendo tomar conta. Ele quer fazer a mesma coisa no seu coração. Qualquer maneira que ele tem para realmente colocar alguma coisa para atrapalhar a sua vida espiritual, ele vai. E ele vai tentar fazer tudo o que for possível também de tirar essa disciplina de oração. Ele vai. Porque ele quer realmente tomar conta do seu coração. Sabemos que ele não pode tomar conta totalmente do nosso coração, porque ela pertence a Jesus Cristo. Mas ele pode atrapalhar. E ele pode atrapalhar muito. Então precisamos lembrar, falar: Senhor, eu não vou deixar. Eu vou continuar lutando, eu vou continuar tentando essa disciplina na minha vida. Eu quero lembrar do meu Deus. Olha, para terminar aqui em Daniel capítulo 10. Daniel capítulo 10. Versículo 2. Podemos ver em versículo 1 que isso aconteceu no 3º ano de Ciro, rei da Pérsia. Só para você entender, isso é só 2 anos da frente da cova dos leões. Só aconteceu 2 anos depois. Podemos ver Daniel ainda orando. Ele fala em versículo 2: naqueles dias eu, Daniel, pranteei durante quanto tempo? 3 semanas. Manjar desejava, em versículo 3, manjar desejava, não comi. Nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas inteiras. Ele levava a sério. Ele levava a sério essa parte de oração. Ele falou que ele deixou 3 semanas. Ele tirou qualquer coisa que podia agradar a carne e ele pensou sobre o lado espiritual. Nem carne, nem vinho, nem basicamente tomei banho, nem coloquei óleo em cima de mim. Eu estava literalmente querendo me afastar de tudo que era de bom, tudo que me ajudava de dar conforto, e eu fiz isso por 3 semanas. Porque ele estava querendo buscar a face de Deus. Na verdade, ele é um capítulo lindo, se você realmente olha muito nesse Daniel, capítulo 10. E depois ele começa a enxergar o próprio Deus. Ele começa a tentar descrever como é esse Deus. Ele se joga de joelhos, ele se arrepende, ele se sente como um pecador. E depois Deus restaura ele, pega ele, chacoalha ele, coloca ele nos seus pés mais uma vez. E ele dá uma mensagem para ele. Mas eu achei interessante também, versículo 12. O anjo chega. E o anjo fala em versículo 12. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia, olha o que ele fala, desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidos as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Entendeu? Ele simplesmente está falando: Daniel, eu estou escutando você desde o primeiro dia.
esse anjo que chegou, ela é depois de 3 semanas. Mas ele falou, eu escutei a primeiro dia. E eu vi o seu coração que era sincero, que estava realmente querendo me buscar. Olha o próximo versículo. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por quanto tempo? 21 dias. Que seria? 3 semanas. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. É óbvio no meio dessa leitura que quando ele está falando sobre os reis da Pérsia, são os reis desse mundo, é para o lado de demônios, é sobre aquele lado, aquela batalha espiritual. Ele falou, eu estava querendo chegar aqui até antes, mas tinha essa luta. Mas quem veio para me ajudar? Miguel, o arcanjo. Então, estou chegando aqui para dar essa mensagem para você. Podemos ver na Bíblia que Deus fala muitas vezes que existe essa batalha espiritual do lado dos demônios e dos anjos. Eu não estou querendo sempre dar aquela ideia que em todo canto, em todo lugar tem um demônio, tem um anjo. Mas existe. E também faz parte dessa batalha espiritual. Então, por causa disso, a oração é importante. Você está mostrando, através da sua fé, quando você literalmente para no meio do seu dia e volta para se ajoelhar e orar a Deus, que você acredita que existe uma batalha espiritual e que você realmente acredita que faz diferença. Porque na verdade, quando você está orando, você não está fazendo nada. Você não está arrumando o problema com o seu braço forte. Você não está conseguindo de fazer um jeito. Você está admitindo, eu não consigo fazer. Eu preciso a tua ajuda, Senhor. Daniel sabia que ele não iria conseguir sozinho, ele precisava da ajuda de Deus. E através das orações de Davi, veio um povo restituído, unido, de volta em Jerusalém. Que nós também podemos ter essa mesma disciplina. Que podemos ter aquele mesmo fervor. E falando, Senhor, eu quero também ser um homem de oração. Vai nos ajudar bastante na nossa santidade. E ela vai nos ajudar também de ter paz. E o Senhor vai conseguir de trabalhar através das nossas vidas numa maneira maravilhosa. Eu achei interessante. Eu falei para você do meu pastor. Talvez eu já contei essa parte. Mas eu sempre lembro, desde que eu conheci ele, já uns 25 anos atrás, ele nunca tinha casa. E eu lembro que ele sempre falava sobre isso, tinha alguns planos, mas não dava. E eu lembro que ele sempre dava um bom dinheiro dele para missões. Ele falou, estou investindo em missões. Deus vai cuidar do resto. E realmente, eu sabia através de várias outras pessoas que ele dava uma grande parte do seu salário de pastor para missões. Não tinha casa. Não tinha casa e de repente, uns 2 anos atrás, o mesmo casal que você viu chegando esse ano, que Deus já abençoou eles financeiramente, do nada eles falaram, nós construímos uma casa para você. E a sua casa para usar e desfrutar, até que Deus chama você de volta. Nunca preocupou sobre casa. Sempre orava e falava, Deus vai suprir. E no final, quando estava quase chegando pronto de aposentar, Deus coloca isso no coração de um outro casal que construiu uma casa enorme, grande, no meio das montanhas. Deus supriu, através de simplesmente uma vida de fidelidade,
uma vida fiel com Deus através das suas orações. Deus vai cuidar de cada um de nós. Nós precisamos lembrar também de orar a Deus e ter essa disciplina em nossa vida.